E aí, pessoal, tudo certinho? Vamos seguindo na matéria, né? Ó, a gente tem aqui mais 9 questões nessa quarta aula para trabalhar os temas da gente. Então, no que concerne aos bens públicos e ao processo administrativo, assinale a opção correta. A. O órgão competente para apreciar recurso administrativo em processo disciplinar está autorizado a modificar a decisão recorrida, inclusive para agravar a situação do recorrente. Perfeito. A gente já viu que não é vedada a reformatio impégios em sede de recurso administrativo. Então, a decisão do recurso administrativo pode reformar a decisão recorrida para piorar a situação do recorrente. A lei não proíbe a reformatio impégios quando se trata de recurso administrativo. Revisão não pode, né? Quando fala-se de revisão, não se admite a reformatio impégios, mas em sede de recurso não há a vedação da reformatio impégios, está certa a letra A. B. Segundo a jurisprudência do STJ, são impenhoráveis os bens pertencentes à sociedade de economia mista que presta serviço público, independentemente de sua finalidade e do fato de esses bens estarem ou não afetados à prestação de serviço público. Pessoal, os bens pertencentes às sociedades de economia mista, eles não são bens públicos, né? Por isso, como não são bens públicos, a impenhorabilidade deles aqui estaria vinculada à finalidade, ou seja, eles seriam impenhoráveis somente quando estivéssemos tratando dos bens atinentes à prestação do serviço. Então, aqueles bens da sociedade de economia mista que estavam sendo utilizados na prestação de serviços, esses realmente não podem ser penhorados. Os demais, não há nenhuma proibição de penhora, porque, eu repito, eles não são bens públicos, a gente só considera bens públicos os bens das pessoas jurídicas de direito público interno. Então, os bens das sociedades de economia mista, eles não são considerados bens públicos. No entanto, se eles estiverem atrelados à prestação de um serviço público, eles gozam das garantias inerentes aos bens públicos. Então, esses bens privados, se estiverem atrelados à prestação de um serviço público, aí sim eles gozam das garantias inerentes aos bens públicos. Se não estiverem, não gozam dessas garantias, porque, eu repito, a sociedade de economia mista é pessoa jurídica de direito privado e, portanto, os seus bens não são públicos. C. Ao contrário do que ocorre no processo judicial, em um processo administrativo para apuração de suposta infração cometida por servidor, a declaração de nulidade do processo independe da comprovação de prejuízos à defesa do servidor. Pessoal, claro que não. Só há nulidade se houver prejuízo, tá? Então, depende da comprovação de prejuízo. Não havendo prejuízo, não há vício de formalidade. D. Segundo a jurisprudência do STJ, devido à autonomia legislativa dos estados e municípios, é vedada a aplicação a esses entes da federação das regras que regulam o processo administrativo no âmbito federal. A gente acabou de ver o contrário. Súmula 633 do STJ, ela estabelece, ou é 635, uma das duas, depois eu olho, a gente já falou sobre ela, estabelece que a Lei 9784 se aplica a estados e municípios de forma subsidiária, né, e por simetria, desde que não haja regulamentação nem na lei estadual e nem em lei municipal, né? Então, está falsa também essa letra. E aí, a última é a E. É dotado de efeito suspensivo o recurso cabível contra a decisão que, em processo administrativo, indefere a alegação de suspeição. Pessoal, em regra, recursos administrativos não têm efeito suspensivo, tá? Nós temos algumas exceções legais, essa não é uma delas. A regra é que o recurso administrativo tem efeito meramente devolutivo, não suspensivo. 2. Sobre o exercício do poder disciplinar da administração pública, é correto afirmar que tal poder: A. É exercido
somente em face de servidores regidos pelas normas estatutárias, não se aplicando aos empregados públicos regidos pela CLT. Falsa letra A. Pessoal, a ideia é de que o poder disciplinar é o poder que o Estado tem de aplicar penalidades a todos aqueles que têm um vínculo especial com a administração, né? Então, aqueles que têm vínculo especial com a administração, seja uma relação de emprego, de cargo público, contratos administrativos, todos esses se submetem às sanções decorrentes do poder disciplinar. B. Admite a aplicação de sanções de maneira imediata, desde que tenha havido prova inconteste da conduta ou que ela tenha sido presenciada pela autoridade superior do serviço apenado. Pessoal, nada feito. Não pode haver penalidade imediata, aquela ideia de verdade sabida, né? Que era um instituto que permitia a aplicação de sanções disciplinares sem processo administrativo em determinadas situações. A verdade sabida não foi amparada pelo texto constitucional de 88, não é possível aqui a aplicação de penalidade na esfera administrativa sem que haja um prévio processo administrativo disciplinar. Tá falsa letra B. C. É aplicável aos particulares sempre que estes cumpram normas regulamentares legalmente embasadas, tais como normas ambientais, sanitárias ou de trânsito. Isso aqui é norma geral. E aí, as sanções decorrentes do descumprimento de normas gerais decorrem do poder de polícia e não do poder disciplinar, né? D. É extensível a sujeitos que têm um vínculo de natureza especial com a administração, sejam ou não servidores públicos. É isso. Não me importa se eles são servidores. O poder disciplinar é o poder de aplicar penalidades a todos aqueles que estejam sujeitos à disciplina interna do Estado, ou seja, que de alguma forma tem um vínculo especial com a administração, pode marcar a letra D. Não contempla em seu exercício a possibilidade de afastamentos cautelares de servidores, antes que haja o prévio exercício de ampla defesa e contraditório. Não é verdade. A gente aprende que, inclusive, a 8.112 prevê a possibilidade de afastamento preventivo do servidor como medida cautelar, sempre que se entender que a manutenção do servidor no cargo pode vir a atrapalhar o andamento do processo, né? Então, está falsa a letra E. 3. Considere que em um contrato de concessão rodoviária, regido pela 8987, tenha sido atribuída à concessionária a obrigação de realização de determinadas obras de recuperação e ampliação da rodovia, ficando a cargo do poder concedente a realização de algumas obras de pequena monta na mesma malha rodoviária, já que estavam sendo executadas por empresa contratada pela Lei 8666. Ocorre que, em virtude da falência da empresa contratada, uma dessas obras de responsabilidade do poder concedente foi paralisada e o contrato correspondente rescindido. Considerando tratar-se de obra indispensável para assegurar a fluidez do tráfego na rodovia concedida, o poder concedente alterou unilateralmente o contrato de concessão para incluir a conclusão da referida obra com obrigação da concessionária, procedendo ao reequilíbrio econômico-financeiro mediante aditamento contratual prevendo a prorrogação do prazo de concessão. De acordo com as disposições legais aplicáveis, a conduta do poder concedente A será legítima se não ultrapassado o máximo de 35 anos a exploração dos serviços concedidos e observado o limite de 25% no valor do contrato de concessão, calculado tomando por base investimentos originalmente alocados como responsabilidade da concessionária. Pessoal, nesse caso aqui, não tem esse limite de 35 anos, isso aqui não é PPP, né? Está se falando de uma concessão regulada pela Lei 8987, a lei não trata de PPP a questão. PPP sim, não pode ultrapassar 35 anos, não é o caso. B, somente será legítima se comprovado necessidade do aditamento como condição para a manutenção da regularidade e atualidade do serviço, e observado o limite de 25% do valor original do contrato de obras. Nada feito. Não há que se respeitar
o limite de 25% do valor do contrato regido pela 8666, tá? A ideia é de que é possível acrescer ao contrato de concessão, não tem aqui esse acréscimo porque a gente está tratando, não é um limite de alteração unilateral de valor, mas sim de projeto, então não precisa respeitar os 25%. C, não encontra embasamento legal, eis que a manutenção da fluidez do tráfego é uma obrigação essencial à regularidade dos serviços concedidos, ficando os custos extraordinários para sua manutenção por conta e risco da concessionária. Nada feito. Se houver uma alteração, eu vou precisar fazer algum tipo de aditivo, ou aumentando o valor pago, ou aumentando tarifa, ou aumentando o prazo, né? Ela não é responsável por arcar com essas situações extraordinárias, não. D, é legítima do ponto de vista da inclusão da obra como obrigação da concessionária, dado o princípio da mutabilidade dos contratos, porém, não quanto à ampliação do prazo de concessão, eis que o reequilíbrio somente seria feito mediante aumento da tarifa, claro que não. Aumentar o prazo também reequilibra o contrato, né? Eu mantenho a mesma tarifa, mas ele vai ganhar durante mais tempo. Então está falso a D. E será legítima se não importar a alteração do objeto definido no instrumento convocatório, não estando o poder concedente obrigado a observar o limite de 25% do valor do contrato regido pela 8666 para fins de alteração unilateral imposta no contrato de concessão. Está perfeita a letra E. Não pode alterar o objeto, mas pode haver uma ampliação desse objeto e alteração de projetos. 4, hein? Sobre a responsabilidade civil do Estado, assinale a alternativa incorreta. É para a gente marcar errada. A, segundo o STF, a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, em relação a terceiros não usuários do serviço é subjetiva. Já pode marcar que essa está errada. Responsabilidade objetiva, né? A Constituição fala em responsabilidade objetiva por danos causados a terceiros e a Constituição não diferencia terceiros usuários de terceiros não usuários. Então, se a Constituição não diferencia, não cabe a ninguém diferenciar em ambos os casos, tanto as pessoas jurídicas de direito público quanto as de direito privado que prestam serviço público respondem objetivamente. Está falsa a letra A. B, no caso de posse em cargo público determinada por decisão judicial, entende o STF que o servidor não faz jus à indenização sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de flagrante arbitrariedade. Está certa a letra B. Né? Então, a não ser que haja uma flagrante arbitrariedade, não há por que indenizar, mesmo porque ele não prestou o serviço, né? Então não teria como receber a contraprestação. C, como regra, o Brasil adota a teoria do risco administrativo, segundo a qual é possível excluir a responsabilidade diante da ausência de qualquer dos seus elementos definidores. Perfeito, não se aplica o risco integral, se aplica aqui a teoria do risco administrativo. D, é possível constatar divergência doutrinária quanto ao reconhecimento do caso fortuito como excludente da responsabilidade objetiva, uma vez que parcela dos autores para os quais ele não pode ser considerado um excludente, afirma que pouco importa prescrutar o porquê de o Estado ter praticado o ato. A letra D está certinha, mas o entendimento majoritário é que se exclui a responsabilidade, sim, nos casos de caso fortuito, força maior e culpa exclusiva da vítima. O risco integral se aplica somente em situações excepcionais, como o dano ambiental, o dano nuclear. Então, existem situações excepcionais em que se aponta pela aplicação do risco integral. Tá? Ficamos com a A como falsa. 5. A respeito da concessão ou permissão de serviços públicos, assinale a alternativa correta. A. Admite-se a rescisão amigável de contratos de concessão, comum ou patrocinada, por razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificada pela máxima autoridade do ente contratante, isso aqui não precisa, mediante homologação judicial, claro que não, a rescisão bilateral
ou amigável dos contratos administrativos não depende de homologação judicial. Está falso a letra A. B. Incumbe ao poder concedente declarar de utilidade pública os bens necessários à execução do serviço ou obra e promover diretamente as desapropriações, cabendo à concessionária responsabilizar-se pelas indenizações. O poder concedente só quem pode declarar, mas a concessionária pode promover as desapropriações. Então, está falsa a letra B. É possível sim que a concessionária promova, execute a desapropriação. Ela não pode declarar utilidade, necessidade pública ou interesse social. Tá? C. A sustentabilidade financeira e vantagens socioeconômicas dos projetos constituem diretriz de contratação de parcerias público-privadas. É isso, a ideia é de que tem que haver a sustentabilidade financeira para a administração, né? E as vantagens socioeconômicas do projeto, com o intuito de atender a coletividade. D, é texto de lei, tá? É a Lei 11.079, que trata de PPPs. A transferência da concessão ou do controle societário da sociedade, sem prévia anuência do poder concedente, implicará a caducidade da concessão. Caducidade ocorre quando o Estado rescinde unilateralmente os contratos de concessão por inadimplemento da concessionária. A incampação é a rescisão unilateral por motivo de interesse público sem inadimplemento da concessionária. Nesse caso aqui, se ela transfere a concessão sem prévia anuência, caducidade, não incampação. Antes da celebração do contrato, deverá ser constituída uma sociedade de propósito específico, perfeito, vedada a aquisição da maioria do seu capital pelo ente contratante, certinho, ou por instituição financeira controlada pelo poder público em qualquer caso. Esse finalzinho aqui é o que está errado, mas é vedado o capital, maioria está na mão do ente público contratante, tá? Então, ficou falso aí pelo finalzinho dessa assertiva, tá? Vamos lá. Julgue os próximos itens com relação à parceria público-privada. 1. Parceria público-privada é o contrato administrativo de concessão que pode ser celebrado na modalidade patrocinada ou administrativa. Perfeito. As PPPs são contratos de concessões especiais e a gente divide elas em concessão patrocinada e concessão administrativa, tema que a gente sempre trata aqui nas aulas teóricas, né? Tá certinho a 1 aqui. 2. É vedada a celebração de contratos de parceria público-privada, cujo valor seja inferior a 10 milhões de reais e o período de prestação do serviço seja inferior a 5 anos. Perfeito também, tá? A regra é valor mínimo 10 milhões de reais, prazo mínimo de 5 e máximo de 35 anos. Então, nas PPPs, o prazo não pode nem ser inferior a 5 e nem ser superior a 35 anos. E o valor, ele será de, no mínimo, 10 milhões de reais. Então, tá certinha a 2. 3. Na contratação de parceria público-privada, os riscos do negócio ficam integralmente por conta da contratada. Nada feito. Os riscos são compartilhados. A regra básica é o que a gente chama de compartilhamento de riscos, né? E esse compartilhamento de riscos nada mais é do que a responsabilidade do parceiro público e do parceiro privado solidária pelos danos decorrentes dessa PPP. Então, quando se fala em PPP, a responsabilidade é solidária e os riscos são compartilhados. Está falsa 3. 4. A contratação de parceria público-privada deve ser precedida de licitação na modalidade pregão eletrônico. Nada feito. Para qualquer concessão, seja PPP ou concessão comum, a concorrência é
a modalidade licitatória obrigatória. Então, a obrigatoriedade da concorrência não está só para PPP, é para qualquer concessão, tá? Verdadeiras 1 e 2, pode marcar a letra A. Vamos lá. Questão 7. A propósito do procedimento da desapropriação, a redação vigente do Decreto-Lei 3365 de 41 estatui que a desapropriação deverá se efetivar mediante acordo ou judicialmente, dentro de 5 anos, contado da data de expedição do respectivo decreto. E, decorrido tal prazo, este caducará. Pessoal, a ideia é de que isso aqui vale quando estivermos tratando de uma desapropriação por utilidade pública. Mas, quando se tratar de uma desapropriação por interesse social, são 2 anos. Mas até aqui tudo bem, porque ele está pedindo Decreto-Lei 3365, então ele está falando de utilidade pública, mas não é se efetivar. A desapropriação deve iniciar os atos de execução dentro de 5 anos. Ela não tem que ser concluída a execução, mas se não se iniciarem os atos executórios dentro do prazo de 5 anos, decai a declaração de utilidade pública. A ideia não é que tem que efetivar e concluir a desapropriação. B. Notificado administrativamente o expropriado, ele terá o prazo de 15 dias para aceitar ou rejeitar a oferta de indenização, sendo que o silêncio será considerado recusa. Isso foi uma alteração recente, 2019, tá? No Decreto-Lei 3365, assim como a arbitragem e mediação, foram duas pequenas alterações feitas mediante lei no Decreto-Lei 3365 de 41 em 2019. Então, o poder público declara utilidade pública e oferece o valor. Se o particular não se manifestar em 15 dias, se operou a recusa, tá? Recusa tácita. C. A alegação de urgência deve constar obrigatoriamente do decreto de utilidade pública e obrigará o expropriante a requerer a emissão provisória dentro do prazo improrrogável de 120 dias a contar de sua publicação. Pessoal, a alegação de urgência, ela não tem que estar obrigatoriamente no decreto de utilidade pública. O prazo de 120 dias está certo, mas esse obrigatoriamente no decreto de utilidade pública não é verdade, pode ser feita depois. D. Uma vez notificado pelo expropriante, o particular que não concordar com a indenização oferecida poderá optar por resolver a questão por mediação ou arbitragem. Certinho, também, novidade inserida em 2019, né? Então, se ele não concordar com o valor oferecido pelo Estado, não é obrigatório que ele vá para a via judicial. Ele pode efetivar essa desapropriação, o poder público pode efetivar, executar essa desapropriação, ou mediante mediação ou arbitragem, tá? Vamos lá. A ação, quando a União for autora, será proposta no Distrito Federal ou no foro da capital do Estado, onde for domiciliado o réu. Nada feito. A ideia é a situação do bem, está falsa a letra D. 8. O regime jurídico administrativo compreende um conjunto de prerrogativas e sujeições aplicáveis à administração e expressa-se sob a forma de princípios informativos do direito público, bem como pelos poderes outorgados à administração, entre os quais se insere o poder normativo que? Então, a questão trata de poder normativo, tá? A. Não se restringe ao poder regulamentar, abarcando também atos originários relativos à matéria de organização administrativa. Pode marcar a letra A. Poder regulamentar é o poder de expedir regulamentos. O regulamento, ele é ato privativo do chefe do Poder Executivo, tá? Então, quando você pensar em regulamentos ou decretos, né, os famosos decretos regulamentares, vai pensar em um ato privativo do chefe do Executivo, presidente da República, prefeito, governador. Esses podem expedir regulamentos, tá? A ideia é de que o poder regulamentar é o poder de expedir regulamentos. O poder normativo vai além.
O poder normativo é o poder de editar normas gerais e abstratas dentro dos limites da lei. Então, instruções normativas, resoluções e não somente regulamentos. Está certa a letra A. Não se restringe ao poder regulamentar. B. Permite a edição de atos discricionários com base em critérios de conveniência e oportunidade e afasta a vinculação a requisitos formais. Pessoal, nada feito em relação à vinculação a requisitos formais, então tem que respeitar a formalização, mesmo que se trate de um ato discricionário, o poder normativo precisa respeitar os limites e formas definidos pela lei, tá? Tá falsa a letra B. Poder normativo não é poder legislativo. C. O poder normativo, né, autoriza a administração a impor limites às atividades privadas em prol do interesse público. Isso aqui é o poder de polícia. O poder de polícia é o poder que a administração tem de limitar e restringir o exercício de liberdades individuais na busca do interesse público. Então, essa limitação a liberdades privadas na busca do interesse público não é poder normativo, é poder de polícia da administração, tá? D. É um instrumento pelo qual a administração disciplina a execução da lei, editando normas que podem inovar em relação ao texto legal, para a criação de obrigação aos administrados. Pessoal, claro que não podem inovar no ordenamento jurídico, criando direitos e obrigações a particulares, isso é matéria referente à lei, né? O poder normativo é um poder de atuação dentro dos limites da lei, obediente à lei. Está falsa a letra D. Compreende a aplicação de sanções àqueles ligados à administração por vínculo funcional ou contratual. Isso aqui é o poder disciplinar. O poder disciplinar é esse poder de aplicação de penalidades, aqueles que têm um vínculo com a administração, seja contratual, seja funcional, esse vínculo justifica a aplicação de penalidades disciplinares, tá? Tá falso é também. 9. Sobre o poder de polícia, assinale a alternativa correta. A. O poder de polícia é um poder discricionário por natureza, destinado à defesa da segurança nacional. Pessoal, o poder de polícia, ele tem essa discricionariedade como a natureza, embora nem todo ato de polícia seja discricionário, mas não é para defesa da segurança nacional, mas sim para atender ao interesse público, tá? Tem nada a ver com essa polícia de segurança nacional. B. A licença é um ato de consentimento administrativo plenamente vinculado, por meio do qual se faculta ao particular o exercício de uma atividade. Perfeito. Então, em regra, os atos de polícia são discricionários, mas também existem os atos vinculados de polícia, e está certa a letra B. Aqui a gente está falando de ato vinculado quando se fala de licença, certinho. C. O poder de polícia consiste na imposição de restrições, condicionamentos e conformações a direitos individuais, mas não imposição de deveres aos particulares. Claro que cria deveres aos particulares dentro dos limites da lei, né? Para atender ao interesse público. D. O exercício do poder de polícia configura fato gerador do tributo denominado contribuição social. Não, o poder de polícia enseja a possibilidade de cobrança de taxa. Então, nós temos a taxa de serviço pela prestação de serviço público e a taxa de polícia pelo exercício do poder de polícia da administração. E a delegação de atos de polícia administrativa particulares é, em regra, admitida no direito brasileiro. Em regra, é vedada, tá? Então, a gente sabe que alguns atos de polícia podem ser delegados. Os atos de consentimento, os atos de fiscalização, esses atos admitem delegação. Mas, em regra, não é possível
a delegação do poder de polícia da administração. Tá falsa a letra E. Bacana? Valeu, pessoal. Até a próxima, hein?